errado. É o padrão alimentar que faz com que ela se torne assim. Caramba. Então a gente vê isso, né? A minha esposa é muito rigorosa com saúde, malhação, corpo. E ela disse, a gente passa no shopping, ela está vendo aí, ó, dentro da Delicatessen, dentro da Bombonière, dentro da doceria. Olha aí, tudo gordo. Tudo gordinho, tudo acima do peso. O hábito, né? E você vai ver que tem essa correlação. Ninguém é gordinho por acaso. Ou se alimenta mal ou se alimenta muito. Mas deixa eu trazer para você pensar e me orientar nisso. Eu trabalho 25 anos com pessoas, com o comportamento e o resultado da pessoa, né? O meu trabalho é entender que sucesso e fracasso não acontece por acaso. Existe um comportamento, uma mentalidade, um padrão de crenças que leva ao resultado. E quando a gente olha para uma pessoa, e aí ao longo do tempo eu entendi, e eu não tenho nenhum trabalho científico quanto a isso, Tá bom. é apenas uma percepção ou uma constatação. Muitas pessoas acima do peso, bem acima do peso, nessa constatação, elas estão acima do peso para não serem rejeitadas. Olha só, eu fui rejeitada doeu demais. Eu não quero mais ser rejeitado, então o que eu faço? Eu me rejeito. E uma maneira fácil de rejeitar é como? Se vestir mal, tá muito acima do peso, e aí ninguém vai me rejeitar. Então se alguém me aceitar, eu só tenho vitória. Quer ver uma coisa? Tem 2 rapazes, um muito acima do peso e um com um corpo bem saudável, bem magro, musculoso. Os 2 são legais, os 2 são gente boa, mas um muito acima do peso, obeso, e o outro num corpo com uma forma bem bonita. E tem uma menina, ela vai preferir qual? Não sei. Os 2 são muito legais. Tudo bem. Vai preferir o magro. Você vai num ambiente de trabalho, de disputar um emprego. Uma pessoa muito obesa e uma pessoa com um shape bem em forma. Os 2 são tão competentes quanto. Qual que vai ter preferência? O que inspira mais saúde. Então, na minha constatação, eu posso estar 100% errado. Tá bom. Eu, ao longo dos anos, eu vi que a obesidade é uma forma de você não ser mais rejeitado. Porque eu já me rejeitei. Então, se aquela menina me quiser, é sua vitória. Porque eu já tinha me rejeitado. Então eu não tenho decepção, não tenho frustração. Então, isso é uma avaliação, uma perspectiva minha, que pode estar errado, mas ela é muito observável ao longo do tempo. Uma pessoa, para não ser rejeitada, ela se rejeita. Uma maneira fácil de rejeitar é o quê? Comer muito, ficar muito acima do peso, fora daquela forma saudável, porque isso é antropológico, é biológico. O macho procura quem? A fêmea reprodutora, que aparenta uma boa saúde reprodutora. A fêmea procura um macho com aparência bem reprodutora. Isso é antropológico, fisiológico, né? E eu tenho percebido isso. Muitas pessoas comem disfuncionalmente, inconscientemente, para ficarem fora do shape. Porque assim, ela já se rejeitou, ninguém as rejeita. E eu posso estar errado. Eu tenho que separar alguns conceitos aqui para falar para você, porque, por exemplo, quem trata muito disso é um autor que esqueci o nome, mas ele escreve um livro chamado O Homem e o Animal Moral. E aí o que ele fala? Ele fala que determinados padrões de beleza, eles são aceitos como se fossem situações de saúde. Não vamos falar de obesidade, vamos falar de acne. Então por que, por exemplo, um homem ou uma mulher procuraria um homem ou uma mulher que não tem acne em vez daquele que tem? Porque a acne é um sinal de fragilidade e infecção. E, portanto, a prole ideal seria aquela que está com aquele organismo mais robusto, ou seja, que não é suscetível à infecção. Quando a gente começa a falar de obesidade, tem algumas coisas que a gente começa a mexer. Por quê? Porque, tal qual a acne, né, ela é uma coisa aparente. O que é muito importante a gente pontuar? Quando você vê as pessoas que genuinamente falam sobre gordofobia, né, elas não estão discutindo se a obesidade é uma condição de saúde ou não é. O que elas estão discutindo é, em situações onde você tem paridade entre pessoas e a única coisa diferente é a obesidade, se você escolhe a outra pessoa, né, por exemplo, para um trabalho, e aí não como se fosse um parceiro sexual, mas para um trabalho, ou seja, se você acredita que a capacidade de trabalho ela é diminuída na pessoa que é obesa porque ela é obesa, isso é gordofobia, né? Então a gente tem que fazer essas separações. Aonde você está absolutamente correto. Infelizmente, Paulo, existe
sei lá, pessoas que são assediadas desde a infância. Então, algumas pacientes fora do peso que acabaram indo se consultar na clínica, quando elas estavam num ambiente seguro e adequado, elas falaram por que elas se tornaram voluntariamente obesas. E isso é assim, o que é a minha frente ali? Falaram? Porque a minha área, né, ela é esportiva. Né? Eu lido com desempenho. Né? Então, quando a obesidade está associada a alguma coisa que dentro do desempenho você tenha uma massa, você tem uma capacidade de manobra, a gente trabalha isso. Mas eu identifico, por exemplo, que é minha obrigação como médico do esporte, né, identificar situações onde existem determinadas modificações psíquicas. E o que a gente vê? A gente vê que algumas meninas elas se tornaram obesas para deixarem de ser assediadas. Nisso, você está absolutamente correto. Né? Duas moças chegam em tempos diferentes, elas disseram, cara, gorda, ninguém vai me... E elas foram molestadas, as duas. Molestadas sexualmente, exatamente. Gorda. Eu vou usar a palavra dela, tá? Ela falou pejorativamente, para ela mesma. É assim, gorda, eu fico segura e ninguém vai mais me molestar. Ao longo tempo eu vi duas moças dizerem isso. Cara, isso é muito difícil. De não ter outra alternativa que não... Ela tem medo, tanto pavor de ser assediada. Cara, porque assim, a gente tá... Eu acho que isso sempre existiu na sociedade, mas eu acho que nunca foi comunicado, né? Essa questão. E quando a gente vai para essa área, né? Tem uma atleta que eu cuido há muitos anos, né? A Renata Guaraciaba. Ela é policial e ela trabalha numa delegacia contra crimes sexuais. E ela fala, Paulo, pasme você. Quase 100% dos casos são dentro de casa, são familiares. Né? É o tio, é o primo, às vezes é o pai e a mãe, cara. Então, sabe, e é difícil porque são coisas que hoje, né, você vê que a nutrição ela acaba absorvendo para si em relação ao tratamento, porque são pessoas que a forma dela conseguir resistir a essa situação foi modificando radicalmente o que é a forma corporal dela. E aí que entra dentro dos... de autoproteção. Exatamente. E aí que entra todo o trabalho multidisciplinar, quando a gente fala de transtornos alimentares ou comer transtornado, que é o nutricionista, é o psicólogo e muitas vezes o psiquiatra. Por quê? Porque você precisa de medicação para, por exemplo, poder ter condição de fazer uma terapia. Né? Você precisa agir quimicamente naquele cérebro para ele conseguir observar o que é uma saída. Né? E que é um trabalho muito demorado, onde o que você está querendo tratar ali, né? E é isso que eu acho interessante falar para as pessoas. A gente não quer tratar com o que você se parece, a gente quer tratar aquilo que fez você mudar daquilo que você é. Se você tem um sofrimento, é isso que a gente como médico, como profissional da saúde vai fazer. A gente quer tratar o seu sofrimento. Se você é feliz, cara, parabéns para você. Agora, gente que tem um problema não é feliz quando ela precisa mandar os outros serem igual a ela. Ah, olha só, tô pulando do abismo aqui, vem comigo que é legal. Não, cara, você tem um problema sério, né? Isso eu não digo em relação à obesidade, eu digo em qualquer situação onde pessoas que têm condições que são discutíveis do ponto de vista de saúde psíquica, elas atraem outras pessoas ativamente para segui-las e fazer daquilo um estilo de vida, uma forma de vida. Isso é um problema. Enquanto a gente na área da saúde está tentando tirar o quê? O sofrimento das pessoas. Pera lá, você está sofrendo com isso, você tem todo o direito de se tratar sem julgamento, sem preconceito, sem formas ruins. Então, isso é ótimo a gente ter essa oportunidade de falar, porque muitas vezes o que a gente encontra é um embate, por exemplo, entre alguns grupos e a sociedade médica, onde a sociedade médica ela não está querendo rotular ninguém. Ela está querendo tratar o sofrimento dessas pessoas, porque é para isso que a gente se estuda. É para isso que a gente estudou, para isso que a gente se formou, para isso que a gente, com a habilidade que a gente tem hoje, né? Pode ser que a gente fique melhor dia após dia, mas hoje é o que a gente tem para oferecer. E não é pouco, porque é a nossa vida. Eu sou um médico jovem em relação à experiência, mas, pô, eu tenho mais de 15 anos de formado, cara. Eu dedico minha vida para medicina desde 1999, não é pouquinho. Eu fui ter filho mais tarde, eu fui tocar minha vida mais tarde, eu abdiquei de ver o crescimento das minhas filhas porque eu dediquei minha vida à medicina, 100%. E eu e todos os médicos da minha idade. Então, quando a gente senta com vocês e fala assim, olha, a gente precisa observar esse tal problema, a gente não está achando se você é feio, se é bonito, se é amarelo, se é verde, se você é grande, se é pequeno. É a saúde. É a saúde. E a saúde da onde? A saúde
Seu sofrimento existe, eu respeito e trato. E eu vou fazer tudo para melhorar isso daí, né? Na espiritualidade funciona assim também. Ou seja, não importa o estado que você está hoje, mas qual o sofrimento que você quer tirar. Perfeito. E a vida espiritual é um remédio. Por causa do perdão, por causa do foco na vida vindoura e não só nas coisas dessa terra. Porque muda o significado, porque muda o sentimento. Exatamente. Então, assim como o médico, na espiritualidade, se você trabalhar com julgamentos, mas esse aí, então você nunca vai ajudar. Para ajudar alguém, você não pode julgar, você só tem que estar disposto realmente a entregar o remédio que dá a solução para aquela situação. Então, o remédio que ele consiga usar. Não adianta passar um regime que o cara não vai fazer. Não adianta passar um remédio que o cara não vai tomar. É um remédio adaptado a ele, adequado a ele. Então, a previsão bíblica é que nos últimos dias o amor se esfriaria. Então, já está previsto. Para quem acredita na sabedoria milenar, está previsto. Então, o que nós temos que fazer? Ajudar as pessoas que já possuem uma gota de amor a manter isso. Para isso ela tem que perdoar, para isso ela tem que ressignificar coisas, para isso ela tem que cuidar do corpo, para até manter os hormônios em dia, porque tem coisa que é hormonal, que é físico, não necessariamente emocional ou espiritual. Então, tem gente que não consegue dormir. E, por exemplo, a insônia, ela pode ter fundo físico, emocional e espiritual. Ela pode estar tendo uma perturbação noturna, que é um problema espiritual, vendo vultos, ela pode só sonha com coisas terríveis. Como a depressão também. Exatamente. Então, também toca os três, corpo, alma e espírito. Então, eu acho que essa proteção, Vilela, de corpo, alma e espírito é questão de sobrevivência nesses últimos dias. Esses últimos dias, eu não quero assustar ninguém e falar que falta 15 dias para o mundo acabar. Pode ser mais 100 anos, pode ser mais anos, mas que não tem como reverter o que a gente está vivendo, não tem como. Não tem como reverter. Esquece o mundo da paz que tinha antes, todo mundo feliz na fazenda, plantando negócio. Acabou. Agora é tecnologia, é muita violência,